O milagre que mudou a vida de Fernando, quando a fé venceu o medo e a falência. Fernando Oliveira tinha 42 anos, um rosto marcado pelo cansaço e olhos que já não brilhavam há meses. Donos de uma pequena padaria no bairro de Vila Matilde, em São Paulo, ele e a esposa, Mônica, haviam construído tudo com suor e sacrifício. Mas em menos de um ano, tudo desabou. Primeiro, veio a pandemia, que já havia deixado as finanças instáveis. Depois, um incêndio criminoso destruiu metade do estabelecimento. O seguro não cobriu tudo, as dívidas se acumularam, e os credores começaram a pressionar. A gota d'água foi quando o banco ameaçou executar a hipoteca da casa onde moravam com os 2 filhos adolescentes. Mas o pior não era a falência. Era o medo. Fernando começou a ter crises de pânico tão fortes que chegava a tremer sem controle. O coração disparava, as mãos suavam, e uma sensação de morte iminente o paralisava. Médicos receitaram ansiolíticos, mas os remédios só mascaravam o problema. Ele evitou contar à família para não preocupá-los, mas Mônica percebia. Uma noite, depois de mais uma crise, ela o viu ajoelhado no chão do quarto, chorando como uma criança. Fernando, nós precisamos de ajuda. Não é só dinheiro, é algo maior, ela disse, segurando suas mãos trêmulas. Foi então que a vizinha, Dona Cida, uma senhora de fé inabalável que frequentava a Igreja Universal do Reino de Deus, bateu à porta com um convite. Minha filha, eu vi você sofrendo. Na minha igreja, Deus opera milagres. Venha domingo, só uma vez. Não custa nada tentar. Fernando relutou. Ele havia sido criado católico, mas há anos não pisava numa igreja. O que eu tenho a perder, pensou. No domingo seguinte, vestiu a melhor camisa que tinha, ainda que amassada, e entrou no templo da Universal na Avenida Celso Garcia. O que viu o deixou impressionado, centenas de pessoas orando com fervor, pastores ungidos impondo as mãos sobre os fiéis, testemunhos de cura no altar. O ar parecia carregado de uma energia diferente. Um obreiro se aproximou com um sorriso sincero. Primeira vez aqui, irmão? Deus te trouxe por um motivo. Hoje é o seu dia. Fernando sentou-se nos bancos da frente, onde a corrente de oração estava mais intensa. O pastor começou a pregar sobre a fé que move montanhas, sobre como Deus não abandona quem confia nele. Em certo momento, ele olhou diretamente para Fernando e disse: Tem alguém aqui que está sendo consumido pelo medo. Deus está dizendo: Filho, eu sou o teu provedor. Entrega essa batalha nas minhas mãos. As palavras o atingiram como um raio. Fernando sentiu os olhos arderem. Quando o pastor chamou os que precisavam de libertação para se apresentarem no altar, ele hesitou, mas uma força o levou até lá. Ao subir os degraus, suas pernas tremiam. O pastor ungiu sua testa com óleo e começou a orar em voz alta. Espírito de medo, sai agora em nome de Jesus. Quebra-se toda maldição de falência, de desespero, de derrota. Este homem é filho de Deus, e o Senhor está restaurando tudo. Fernando sentiu algo estranho acontecer. Primeiro, um calor intenso percorreu seu corpo. Depois, como se uma mão invisível tirasse um peso de suas costas. Ele começou a chorar sem conseguir parar. O pastor continuou: Você vai sair daqui livre. Deus vai te dar uma ideia, uma saída, um milagre. Mas você precisa crer e fazer a sua parte. Participa da campanha dos 7 dias de jejum e oração. Traga sua oferta de fé, mesmo que seja pouco. Deus multiplica. Fernando saiu do altar diferente. Não era mais o mesmo homem que entrou. Nos dias seguintes, ele e Mônica participaram das vigílias de oração, assistiram às pregações sobre prosperidade e entregaram o pouco que tinham como dízimo e oferta, um ato de fé que, para eles, era como jogar a última semente na terra seca, confiante na colheita. No 4º dia da campanha, algo inesperado aconteceu. Um antigo cliente da padaria, que agora trabalhava em uma rede de supermercados, ligou para Fernando. Ouvi falar do incêndio. Sinto muito. Mas a gente está abrindo uma seção de panificação e precisa de um fornecedor confiável. Você topa um contrato de 6 meses? Fernando quase caiu da cadeira. Era a resposta que havia pedido a Deus. Mas o milagre não parou por aí.
Na mesma semana, o banco revisou a hipoteca e ofereceu um plano de pagamento viável. As crises de pânico desapareceram. O medo que o paralisava havia se ido. No domingo seguinte, Fernando subiu ao altar para dar seu testemunho, com Mônica ao seu lado, chorando de gratidão. Eu vim aqui quebrado, com medo de perder tudo. Mas Deus me mostrou que Ele é maior que qualquer dívida, maior que qualquer medo. Hoje, eu tenho minha família de volta, tenho esperança, e sei que a minha padaria vai ressurgir das cinzas. O pastor abraçou-o e disse ao microfone: Isso é fé em ação. Deus não falha. Quando você entrega o pouco que tem, Ele devolve em dobro. Hoje, um ano depois, a padaria Oliveira não só reabriu como expandiu. Fernando e Mônica são dizimistas fiéis e participam ativamente da igreja. Toda semana, eles levam pães e doces para a fogueira santa, simbolizando sua gratidão. Aprendi que o medo é a maior prisão que existe, diz Fernando, olhando para trás. Mas quando você coloca Deus no controle, Ele faz o impossível. Minha vida é um testemunho disso. E assim, entre orações fortes, campanhas de fé e a unção do Espírito Santo, Fernando descobriu que, na Igreja Universal, os milagres não são lendas. São reais. E estão ao alcance de quem crê. Um dia, enquanto Fernando arrumava as prateleiras da padaria recém-reformada, um homem de olhar cansado entrou e pediu um café. Era um senhor de meia-idade, com roupas simples e as mãos marcadas pelo trabalho. Fernando reconheceu nele o mesmo desespero que já havia sentido. O senhor está bem? Perguntou, enquanto servia o café. O homem, chamado João, suspirou e contou que estava desempregado há meses. A esposa estava doente, e as contas se acumulavam. Ele já havia procurado ajuda em vários lugares, mas nada havia dado certo. Fernando sentiu o coração apertar. Lembrou-se de como a igreja o havia ajudado e, sem hesitar, disse: João, eu também já estive no fundo do poço. Mas Deus mudou minha história. Venha comigo amanhã à igreja. Lá, você vai encontrar uma resposta. No dia seguinte, Fernando levou João à CCB. Durante o culto, o pastor falou justamente sobre a providência divina para quem confia. João, com lágrimas nos olhos, subiu ao altar e fez um pedido de fé, um emprego para sustentar a família. O pastor orou por ele, e a congregação intercedeu com fé. 3 dias depois, João voltou à padaria radiante. Contou que, no mesmo dia da oração, recebeu uma ligação de uma empresa onde havia se candidatado meses antes. O gerente disse que, por um erro no sistema, seu currículo só havia sido visto agora, e que ele estava contratado. Eles até adiantaram meu salário. Disse João, emocionado. Não foi coincidência, foi Deus. Fernando sorriu, sabendo que aquela era mais uma prova de que os milagres não param. Desde então, João e sua família também se tornaram membros da igreja, e toda semana ele passa na padaria para deixar um pãozinho como oferta de gratidão. A gente pensa que está sozinho, mas Deus sempre tem um plano, diz Fernando, enquanto observa a movimentação da padaria cheia de clientes. Ele usa pessoas, usa a igreja, usa até uma simples conversa para mudar vidas. E assim, a história de fé da padaria Oliveira continuou inspirando outros. Fernando e Mônica não só reconstruíram seu negócio, mas se tornaram instrumentos de Deus para abençoar quem passava por dificuldades. Porque na CCB, quando a fé é colocada em prática, os milagres se multiplicam. E o que parece impossível aos homens, para Deus é apenas mais uma oportunidade de mostrar seu poder. No mesmo bairro da padaria Oliveira, morava Dona Maria, uma senhora de 72 anos que há anos lutava contra uma doença nos rins. Os médicos já haviam dito que ela precisaria de um transplante urgente, mas a fila de espera era longa e a esperança, aos poucos, ia se esvaindo. Seus filhos, preocupados, faziam campanhas nas redes sociais, pediam orações em grupos de família, mas as respostas pareciam não vir. Até que um domingo, enquanto passava em frente à CCB do bairro, Dona Maria sentiu um impulso no coração. Não era a primeira vez que ela via aquele templo cheio de gente entrando e saindo com sorrisos no rosto, mas dessa vez foi diferente. Ela parou, encostou na grade e começou a chorar. Uma irmã da igreja, que passava pelo pátio, percebeu seu pranto e se aproximou com um lenço na mão. Minha filha, o que está acontecendo? Deus não quer te ver assim, disse a irmã, enxugando suas lágrimas. Dona Maria contou tudo,
o cansaço das sessões de diálise, o medo de não ver os netos crescerem, a sensação de que Deus havia se esquecido dela. A irmã ouviu com atenção e, sem hesitar, a convidou para entrar. Hoje é o dia da Santa Ceia. Jesus está aqui, esperando por você. Dona Maria hesitou, mas algo dentro dela disse que não podia recusar. Entrou, sentou-se nos bancos de madeira polidos pelo tempo e, quando o pastor começou a falar sobre a fé que move montanhas, ela sentiu uma paz que não experimentava há anos. Na hora da oração, as mãos do obreiro se apoiaram em sua cabeça, e ela ouviu palavras que ecoaram em sua alma: a sua cura já está escrita. Confie. Naquela mesma noite, enquanto dormia, Dona Maria sonhou com um homem de túnica branca que segurou sua mão e disse: levanta, tua hora chegou. Ela acordou com uma certeza inexplicável: tudo ia mudar. Na segunda-feira seguinte, o telefone tocou cedo. Era o hospital. Um rim compatível havia sido encontrado. O transplante foi marcado para daqui a 3 dias. Os médicos ficaram surpresos com a rapidez, mas Dona Maria só sorria, porque ela já sabia: aquilo não era coincidência. Era a resposta de oração. Depois da cirurgia, sua recuperação surpreendeu até os especialistas. Em menos de um mês, ela já estava de pé, cozinhando para os netos e contando a todos que a ouviam sobre o milagre que viveu. Não demorou para que ela e sua família também fossem batizados nas águas, selando aquele novo começo. Hoje, Dona Maria é uma das irmãs mais ativas da congregação. Toda semana, ela visita doentes no hospital, leva um pãozinho da padaria Oliveira, que agora é fornecedor oficial dos lanches da mocidade, e conta sua história. Sempre termina com a mesma frase: se Deus fez por mim, pode fazer por você também. Basta acreditar. E assim, como um rio que não para de correr, os testemunhos na CCB se multiplicavam. A padaria que quase faliu, o homem que voltou a andar, a senhora que ganhou uma nova chance, todas essas histórias se entrelaçavam, provando que onde a fé é verdadeira, os milagres não são exceção, são a regra. Porque Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E naqueles bancos simples, entre cânticos e orações, vidas seguiam sendo transformadas, uma após a outra, pela mão poderosa daquele que faz todas as coisas novas. Na pequena cidade de Itapetininga, interior de São Paulo, um jovem chamado Lucas enfrentava uma batalha silenciosa. Aos 22 anos, ele era um dos melhores mecânicos da região, mas uma doença rara nos ossos o deixará quase impossibilitado de trabalhar. As dores eram tão fortes que, muitas vezes, ele não conseguia nem segurar uma chave de fenda. Os médicos falavam em cirurgias arriscadas e medicamentos caros, mas a família, humilde, não tinha condições. Foi então que sua mãe, Dona Maria, uma serva fiel da CCB, levou o filho a um culto de oração. Ela já tinha visto milagres acontecerem ali, a vizinha que sarou de um câncer, o menino que deixou as muletas no altar e não duvidava que Deus poderia tocar Lucas também. Naquela noite, enquanto o pastor orava pela congregação, Lucas sentiu algo diferente. Não foi um alívio imediato, mas uma paz que encheu seu coração. Ele ouviu, claro como água, uma voz interior dizendo: confie em mim. Nos dias seguintes, as dores não desapareceram, mas Lucas começou a frequentar os cultos com mais assiduidade. Participava dos estudos bíblicos, ajudava a arrumar as cadeiras e, mesmo com dificuldade, tentava servir de alguma forma. Até que, em um sábado à tarde, durante um culto de jovens, algo extraordinário aconteceu. O pastor convidou todos os que precisavam de um milagre a se levantarem. Lucas, apoiado em sua bengala, foi um dos primeiros. Enquanto as mãos eram impostas sobre ele, uma onda de calor percorreu seu corpo. Ele sentiu os ossos como se estivessem sendo reajustados por dentro. De repente, a dor que o acompanhava há anos simplesmente se foi. Com lágrimas nos olhos, ele largou a bengala e, tremendo, deu os primeiros passos firmes em meses. Glória a Deus! Gritou alguém na congregação. Em segundos, o culto virou uma celebração. Lucas andava de um lado para outro, saltava, agradecia. Sua mãe, chorando, abraçou-o forte, enquanto irmãos e irmãs se reuniam em torno deles, louvando. No dia seguinte, Lucas voltou à oficina. Seus colegas não acreditaram no que viram, ele consertou 3 carros sem uma queixa de dor. A notícia se espalhou, e logo clientes que antes evitavam o local por pena do rapaz doente voltaram,
agora atraídos pelo milagre. A oficina, que antes mal pagava as contas, começou a prosperar. Lucas não só recuperou sua saúde como se tornou um testemunho vivo do poder de Deus. Hoje, anos depois, ele é um dos diáconos da CCB em Itapetininga. Toda vez que um jovem desanimado chega até ele com algum problema, Lucas conta sua história e repete as palavras que ouviu naquele culto. Deus não desiste de ninguém. Se ele me levantou, pode levantar você também. E assim, como sementes plantadas em terra fértil, os milagres continuam brotando. Na CCB, não são apenas histórias do passado, são realidades do presente. Porque onde há fé, oração e um coração disposto a crer, Deus age. Sempre. A vida de Lucas se tornou um farol de esperança não só na oficina, mas em toda a região. Muitos que ouviram seu testemunho começaram a frequentar a CCB, não por curiosidade, mas porque enxergavam nele uma prova de que Deus ainda opera milagres nos dias de hoje. Entre eles estava a família de Miguel, um menino de 10 anos que nasceu com uma doença rara nos ossos, que o impedia de andar sem muletas e causava dores constantes. Os pais de Miguel já haviam procurado médicos em várias cidades, gastando tudo o que tinham em tratamentos que só aliviavam por pouco tempo. Desanimados, quase desistiram, até que um dia, na fila do supermercado, a mãe do menino ouviu duas mulheres conversando sobre Lucas. Ele estava pior que seu filho e hoje corre, trabalha, serve a Deus, disse uma delas. Aquela frase ecoou no coração daquela mãe como uma chamada. No domingo seguinte, eles estavam na CCB. Miguel, envergonhado por causa das muletas, tentou se esconder atrás dos pais, mas o pastor, ao vê-lo, o chamou para frente. Não para expor sua dor, mas para orar por ele. Com as mãos impostas sobre a cabeça do menino, o pastor falou com uma fé que contagiou a todos: Senhor, o mesmo Deus que levantou Lucas está aqui hoje. Toque neste menino, restaure seus ossos, para que ele possa pular, correr e louvar o teu nome. Ninguém viu o milagre acontecer na hora. Não houve clarões nem vozes do céu. Mas naquela noite, ao se deitar, Miguel sentiu algo diferente. Uma paz estranha tomou conta dele, e pela primeira vez em anos, dormiu sem sentir dor. Na manhã seguinte, ao acordar, tentou se apoiar nas muletas por hábito, mas elas escorregaram de suas mãos. Ele ficou de pé. Sozinho. Os pais, ao ouvirem o barulho, correndo para o quarto, o encontraram sorrindo, equilibrando-se nos próprios pés. Mãe, acho que estou curado, disse o menino, com os olhos brilhando. O médico que o acompanhava há anos, ao vê-lo uma semana depois, não acreditou nos próprios exames. Os ossos, antes frágeis e deformados, mostravam sinais de regeneração acelerada, algo que a ciência não conseguia explicar. Isso não tem lógica, admitiu o doutor, mas a mãe de Miguel, com lágrimas nos olhos, respondeu: não é lógica, doutor. É milagre. É Deus. Miguel hoje tem 16 anos e joga futebol no time da juventude da igreja. Toda vez que marca um gol, aponta para o céu, lembrando a todos de onde veio sua vitória. Sua história, assim como a de Lucas, se tornou mais uma prova de que na CCB não se fala de Deus apenas como uma teoria, mas como uma realidade que transforma vidas. E as transformações não param por aí. Na mesma cidade, Dona Maria, uma senhora de 70 anos que há décadas sofria de depressão após perder o filho em um acidente, encontrou consolo nos cultos. Ela chegava sempre calada, com o rosto marcado pela tristeza, até que um dia, durante uma pregação sobre a restauração de Deus, sentiu algo quebrar dentro dela. Não foi de uma vez, mas aos poucos, como se uma luz fosse acendendo onde antes havia só escuridão. Hoje, ela lidera um grupo de oração para mães que perderam filhos, e seu sorriso, que parecia ter morrido com o filho, voltou a brilhar. Eu achava que minha vida tinha acabado, ela conta, segurando a Bíblia com mãos trêmulas de emoção. Mas Deus me mostrou que, mesmo nas cinzas, Ele faz brotar vida nova. Essas histórias, e muitas outras, se multiplicam na CCB porque ali não se ensina apenas a crer em Deus, mas a experimentá-lo. Não é uma religião de palavras vazias, mas de vidas restauradas. E assim, como uma corrente que não se quebra, cada milagre leva a outro, cada testemunho fortalece a fé de quem ainda duvida, e cada coração curado se torna um instrumento nas mãos de Deus para curar outros. Porque no final, o maior milagre não é só a cura do corpo ou a solução dos problemas, mas a transformação de uma alma que redescobre a esperança. E isso, a CCB sabe fazer como ninguém,
mostrar que, não importa quão escura seja a noite, a luz de Deus sempre encontra um jeito de brilhar. Na pequena cidade de Tapetininga, no interior de São Paulo, a irmã Maria José vivia uma batalha silenciosa que parecia não ter fim. Há mais de 10 anos, ela lutava contra uma doença rara que os médicos não conseguiam diagnosticar com precisão. As dores eram tão fortes que, em alguns dias, ela mal conseguia sair da cama. Os exames se acumulavam, os remédios não faziam efeito, e a esperança, aos poucos, ia se apagando. Até que um dia, sua cunhada, que frequentava a CCB há alguns anos, olhou nos seus olhos e disse com firmeza: Maninha, você já tentou levar esse sofrimento aos pés do Senhor? Maria José, que sempre teve fé mas nunca havia buscado uma igreja com tanta intensidade, aceitou o convite mais por desespero do que por convicção. No primeiro culto que participou, enquanto o coral entoava hinos de adoração, ela sentiu algo diferente. Não era apenas a música, não era apenas o ambiente, era como se uma paz que ela nunca havia conhecido começasse a invadir seu coração. Quando o pastor fez o apelo para que aqueles que precisavam de um milagre se levantassem, suas pernas, antes tão fracas, obedeceram sem hesitar. Ela se ajoelhou no altar, e as lágrimas caíram sem controle. Não eram lágrimas de dor, mas de alívio, como se algo dentro dela já soubesse que aquele seria o dia da mudança. O pastor orou por ela, impôs as mãos, e a congregação inteira clamou em uníssono. Maria José não sentiu nada de imediato, nenhuma luz, nenhum choque, nenhuma voz do céu. Mas quando se levantou, havia uma certeza no seu peito: Deus ouviu. Nos dias seguintes, as dores começaram a diminuir. Primeiro, ela notou que conseguia dormir a noite toda sem acordar com as pontadas que a atormentavam. Depois, percebeu que os remédios que tomava há anos já não faziam falta. Em uma semana, foi ao médico para mais um check-up, e os exames, que antes mostravam inflamações inexplicáveis, voltaram completamente normais. O médico, surpreso, olhou para ela e perguntou: O que você fez diferente? Maria José sorriu e respondeu: Só uma coisa, entreguei tudo nas mãos de Deus. Hoje, ela não só está curada como se tornou uma das mais ativas obreiras da CCB em sua cidade. Toda semana, ela está lá, seja limpando o templo, visitando os doentes ou simplesmente abraçando quem chega com o coração partido. Eu sei o que é viver no escuro, ela diz, com os olhos brilhando. Mas agora eu sei também que não existe treva que resista quando Deus decide acender a luz. E assim, como um rio que não para de correr, os milagres na CCB continuam fluindo. Não são histórias inventadas, não são coincidências, são vidas que se encontram com o poder de Deus e nunca mais são as mesmas. Porque quando a fé encontra a graça, não há doença que resista, não há tristeza que permaneça, não há coração tão duro que não possa ser amolecido. E o melhor de tudo: essa história não é só de Maria José, nem só daqueles que já receberam seu milagre. É um convite para você que está lendo agora e ainda não encontrou sua resposta. Talvez você tenha orado tanto que já não tem mais palavras. Talvez tenha chorado tanto que as lágrimas secaram. Mas saiba uma coisa: na CCB, não existe caso perdido. Não existe vida tão quebrada que Deus não possa restaurar. Porque o milagre não é só para alguns, é para quem crer. E a fé, quando é verdadeira, nunca volta de mãos vazias. O milagre que não tinha data marcada. Maria José apertou o papel amassado no bolso, o último exame, com letras que pareciam gritar: sem esperança. Mas naquela noite, no culto da CCB, enquanto as mãos se erguiam e os corações clamavam, ela sentiu algo quebrar dentro de si. Não foi um raio, nem uma voz do céu. Foi uma certeza silenciosa: Deus não esquece dos seus. 3 meses depois, o médico balbuciou incrédulo: não há mais vestígios da doença. Os especialistas chamaram de a remissão espontânea, mas Maria José sorriu, porque sabia: milagres não têm explicação, têm autor. Aquele que transformou água em vinho não precisava de fórmulas para curar um corpo. Precisava apenas de um coração que, mesmo em pedaços, ainda dissesse: eu creio. A reflexão que fica. Você pode estar hoje onde Maria José esteve, com as forças no fim, a fé gasta e a pergunta que dói: por que não eu? Mas o milagre não é uma moeda que Deus joga ao acaso, é uma semente que Ele planta na terra fértil da persistência. Às vezes, a resposta demora porque Ele não está apenas mudando sua situação, Ele está moldando você para sustentá-la. A lição que não se apaga.
Deus não escolhe os perfeitos, e Ele aperfeiçoa os escolhidos. Seu milagre pode não vir como você imaginou, pode vir como um suspiro após a tempestade, como uma porta que se abre quando você já desistiu de bater, ou como a paz que invade quando a cura ainda não chegou. Mas uma coisa é certa, na CCB, a última palavra nunca é do problema. É da fé que se recusa a soltar a mão dele. Hoje, enquanto você lê estas palavras, Deus está perguntando: você ainda confia, mesmo sem ver? Porque o maior milagre não é só o corpo sarado ou a conta paga, é o coração que, no meio do deserto, aprende a louvar antes da chuva cair. E isso, ninguém, nem a ciência, nem o tempo, pode explicar. Só a graça. Agora aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Efésios 3:20. Seu milagre tem nome, endereço e hora certa. E Deus não atrasa.